Fala pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês, vídeo de pré-jogo. Amanhã, 1h30 da tarde, o Barcelona joga a sexta rodada do Campeonato Espanhol fora de casa contra o Villarreal. Mais um jogo pesado, né? O calendário não para, o elenco da gente bem curto, lesões, jogador fora por expulsão, vem de uma derrota na Champions League por um erro individual ali, de um jogador que tomou uma decisão errada, Ter Stegen, Eric Garcia não conseguiu corrigir, se é que dava para corrigir, e o Barcelona começa tomando aquela derrota ali na Liga dos Campeões para já deixar a torcida meio que desesperada, né? Mas a gente tem que seguir. A gente tem que seguir, tá? Muita gente aqui nos comentários, agradeço o feedback de vocês no vídeo passado, tá ali todos os comentários de vocês, vi todas as críticas que vocês fizeram a Ter Stegen ou como o time jogou. Eu, sinceramente, eu não acho que o time jogou mal, tá? Eu acho que o time se comportou muito bem para... Quando tava com -1, assim por dizer, a única coisa que me incomoda um pouco é a gente tomar gol com a linha de defesa no meio campo, como eu falei para vocês, sabendo que a gente está com -1, mas eu também sei que a gente não tem um elenco preparado para defender em bloco baixo. Então a situação fica complicada, tá? E quanto às críticas, gente, todo mundo que erra, todo jogador que erra aquela coisa é passivo de crítica. A crítica pode acontecer, a gente pode ponderar a crítica, tal, aquela coisa, mas eu digo direto para vocês aqui, meu papel é, eu não estou tentando convencer ninguém aqui, tá? E quando as pessoas já colocam na cabeça que tal jogador é um pereba, que tal jogador é ruim, eu aqui, Guinho Quebradeira, no humilde Blaugranas BR, que não vou conseguir convencer ninguém. Então, para todas as pessoas que fizeram críticas ponderadas para Ter Stegen, que errou, que não é a primeira vez que comete esse erro, que deveria ter escolhido melhor, beleza. Tudo bem, eu estou com vocês, estou no mesmo barco, acho que tem que estar mais concentrado, tem que estar mais focado, é um goleiro bom com os pés, e assim, tem hora que confia até demais no quão bom é com os pés, e aí acontece uma coisa assim, em um jogo importante, isso tem que acabar, tá? Isso tem que acabar, isso eu concordo. Mas aquele pessoal de, olha, tem que sair, vende o goleiro. Teve gente que mandou saudades Inac Penha. Teve gente que mandou nos comentários saudades Inac Penha. Deve escrever pelo meme, né? Não deve ter visto um jogo de Inac Penha, né? Não deve ter visto um jogo de Inac Penha. Um goleiro formado em La Masia que não sai do gol e fica plantado embaixo das traves. Entendeu? Então, tem gente que não entende o contexto. Gente que não entende que é a melhor opção que a gente tem e é um dos melhores goleiros do mundo. Mas quando a pessoa coloca na cabeça que é ruim, que é isso aqui, é igual o pessoal que fala de Alisson na seleção brasileira. O pessoal que vê um jogo da seleção brasileira bagunçado, 2 jogos ali, e acha que Alisson é o pior goleiro do mundo. Ídolo do Liverpool, um dos melhores goleiros da Europa. Então, quando a pessoa coloca essas coisas na cabeça, quem sou eu aqui, Iguinho Quebradeira, para tentar modificar esse pensamento? Então, assim, bola para frente, vamos torcer para os erros não acontecerem, vamos torcer para a forma, recuperar a boa forma, e vamos torcer para o time dar uma resposta positiva já amanhã. Num jogo contra o Villarreal, num jogo complicado, no Villarreal também que adora emoções, né? O Villarreal é esse que adora emoções, mas já já eu falo mais sobre isso, tá? Antes de começar, eu queria agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que está aqui, o pessoal que dá um suporte, o pessoal que está sempre deixando um comentário, deixando um feedback, falando alguma coisa sobre o Barcelona, sobre o que achou do jogo, sobre o que achou de tudo. É sempre bom ler as interações de vocês. Aqui é um grupo de torcedor do Barcelona que é mais engajado com o clube, que de vez em quando aparece um caótico ou outro, né? Então tem sempre comentários bem legais aí, sempre comentários bem assim construtivos para a gente dialogar sobre as coisas que acontecem. Vou voltar a trazer alguns comentários de vocês a partir dos próximos vídeos. Caprichem nos comentários, tá? Eu sou muito grato a vocês que estão aqui. Se vocês quiserem virar membro 2,99, você recebe o link exclusivo do grupo Telegram. Participa lá se você for esse torcedor que não é caótico, que se identifica com os contextos. Forma de pagamento com cartão e a do gift card que vocês já conhecem também aí. No mais, roda a vinheta para a gente falar desse jogo de amanhã, que talvez pode ter alguma surpresinha na escalação, mas a gente fala mais sobre isso daí, tá? Roda a vinheta. Pois é, pessoal, amanhã, 1h30 da tarde, a gente vai jogar a rodada 6 do Campeonato Espanhol contra o Villarreal fora de casa. Villarreal do Marcelino Garcia. Marcelino rodado aí no futebol espanhol, treinou Valência, treinou Villarreal, acho que não é nem a primeira passagem dele no Villarreal, treinador rodado aí que joga com seu 4-4-2 bem característico, e o Villarreal, como o Miguel estava até falando esses dias, assistir jogo do Villarreal tá legal, que é cheio de emoções, é gol pra lá, é gol pra cá, a gente vai jogar contra esse Villarreal das emoções aí, tá? E o Villarreal das emoções, apesar das emoções, está muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do campeonato.
O Villarreal tem quarto colocado, mesma pontuação de Real Madrid, mesma pontuação de Atlético de Madrid, tem 3 vitórias e 2 empates, 11 gols feitos e 8 gols sofridos. É isso que Miguel estava se referindo, tá? É um time que também ataca bastante, também leva muito gol. É um time que defende muito bem, ataca muito bem, mas não defende muito bem. Mas assim, saindo em defesa do Villarreal, o começo de temporada dele não foi contra time simples, tá? Se a gente olhar aqui os primeiros 5 jogos, ó, pegou Atlético de Madrid, Sevilha, Celta de Vigo, Valência e Mallorca. Então pegou times enroscados aí, times que dão trabalho, times também que gostam de atacar, times que gostam de fazer gol. Então os jogos foram cheios de emoções assim, tá? Cheio de emoções. A gente sabe que o Villarreal não é esse time, melhor time do mundo defendendo. O time da gente está bem, porém os desfalques podem complicar as coisas e o jogo amanhã não será um jogo simples, tá? Não será um jogo simples, baseado no que a gente vai poder apresentar, baseado no 11 que a gente vai poder colocar em campo. O Villarreal tem jogador perigoso, eu destacaria bastante o Baena, um meio campo bem construtivo, um meio campo que eu acho que já tem 2 assistências no campeonato, um jogador criativo, jogador que joga ali do lado de campo, sempre dá assistência, então é um jogador muito interessante. O jogo de amanhã não será um jogo simples, tá? E agora eu quero falar para vocês algumas coisas relevantes da coletiva de Flick, antes de falar de lista de convocados que não tem, tá? Mas para a gente conversar um pouquinho sobre escalação, tá? A coletiva de Flick hoje é sobre muitas perguntas sobre o jogo contra o Mônaco, pergunta sobre algumas individualidades, alguns jogadores, algumas coisas. Então eu vou dar uma lida de algumas coisas para vocês aqui que eu considero relevantes, tá? Ele foi perguntado sobre descanso, sobre gerir os minutos dos jogadores, porque o calendário apertado, o elenco bem enxuto, a gente sabe disso, alguma pessoa até comentou no canal aí. A expulsão, eu esqueci de dar o nome aqui, o crédito da pessoa. A expulsão mostrou um problema do Barcelona, a falta de opção no elenco, elenco curto. Isso a gente já sabia, tá? Gente, não vamos ficar emocionados com o Barcelona. A gente pode ficar assim feliz, claro que fica feliz, mas achando que o elenco do Barcelona tá ótimo porque o Barcelona vem jogando bem, isso e aquilo. Sabemos de todas as limitações, da falta de opção em certos setores, falta de reserva em laterais, falta de jogadores no meio-campo mais combativos. Então, assim, a gente está lidando muito bem na situação que a gente está. Mas a gente está no limite, tá? A gente não pode ficar perdendo mais jogador, muito pelo contrário, a gente tem que começar a recuperar jogadores e talvez, como eu falo para vocês aqui sempre, sobreviver até janeiro, tá vivo aí na disputa do Campeonato Espanhol, em primeiro colocado, segundo colocado, e chegar com condições de classificação para as últimas 2 rodadas de Liga dos Campeões. Por que janeiro? Você está falando de mercado de transferência? Sim e não. Eu estou falando de mercado de transferência. Eu não sei em que situação o Barcelona vai estar daqui para lá, mas pelo menos daqui para janeiro, tirando Marco Bernal, em teoria a gente vai ter todos os nossos jogadores disponíveis. Ah, você está falando, vem o maluco está falando que não vai ter lesão nenhuma. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que cumprindo os prazos, o elenco é para estar disponível. Podemos ter algum contratempo, machuca esse uma semaninha, machuca esse 15 dias, tal, acontece, tá? Mas a gente espera que o elenco, os principais jogadores da gente estejam disponíveis. Então a gente precisa chegar vivo até janeiro e o mercado aí a gente vai ver o que é que dá para fazer, tá? E o Flick foi perguntado sobre gerir os minutos, gerir os descansos, e ele falou bem assim, ó. Ele falou que tem que gerir os descansos, fez trabalho de recuperação esses dias e amanhã vai ver o que é que pode fazer. E aí veio uma notícia que a gente não estava sabendo, tá? Ele falou que fez trabalho de recuperação esses dias, só que ficou de olho muito em Cubarsí. O Cubarsí fez um tratamento especial, né? É um jogador que está jovem, 17 anos, está jogando muitos minutos e os outros fizeram um trabalho de recuperação e Cubarsí fez um trabalho de recuperação ao quadrado, assim por dizer, tá? Então a gente tem que ficar de olho com esse 11 de amanhã, porque a gente pode jogar sem o Cubarsí, tá? Sobre a derrota sobre o Mônaco, ele falou que viu coisas positivas, gostou da forma que o time defendeu no 4-4-1, então ainda falou bem assim, ó, talvez alguns jogadores não estavam 100%, estavam entregando 80%, não por falta de vontade, não por falta de querer, por não estar num dia fino, né? Não estar num dia especial e talvez isso atrapalhou mais ainda. E aqui Flick falou um negócio, é muito interessante Flick falar essas coisas, que eu concordo muito, tá? Naquele jogo contra o Mônaco, o jogo da quinta-feira, apesar da gente estar com -1, se Baldé tivesse melhor,
Se Rafinha, que começou a temporada voando, tivesse um pouquinho mais assertivo no último terço, Lewandowski não acertou muita coisa. Então, além da gente estar com -1, alguns jogadores não estavam naquele 100%, né? Não estava naquela finesse que poderia até ter feito gol pra gente, de sair com essa vitória com -1. Então, é muito interessante isso que o Flick falou, tá? Falou de Eric Garcia também. E Eric Garcia, ele falou assim, falei com o Eric, expliquei a situação para ele desde o início de temporada. Ele gosta muito de jogar como zagueiro, mas a gente precisa dele ali de volante por causa da situação que o clube se encontra. Ele está bem, está pronto para jogar, tanto de zagueiro quanto de volante. E isso aqui, quanto de zagueiro quanto de volante, que eu quero conversar com vocês daqui a pouco lá na frente, tá? Porque eu quero ler as escalações, estou curioso para ver as escalações de vocês aqui nos comentários. Sobre Ter Stegen, claro que ele ia falar de Ter Stegen, né? E ele falou que é um dos pontos fortes dele, essa saída, tanto com lançamentos quanto com passes curtos. Mas Ter Stegen tem uma mentalidade muito forte, reconhecer o erro é normal, o que importa é aprender dos erros para que isso não se repita. E outro jogador que foi perguntado também, foi perguntado sobre Baldé. Ele falou que é um jogador muito importante, porém pode melhorar ainda as escolhas no último terço, tem muita mais de melhora, tem uma grande qualidade e tem que seguir evoluindo. Pelo menos a gente pensa igual a Flick nesse ponto, né? Várias coisas que ele falou aí, a gente está na mesma página, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui no canal está nessa página. A gente sabe que tem jogador da gente que é interessante, só que tem muita margem de melhora ainda. A gente já vem falando aqui de Baldé. Baldé se recuperou fisicamente, eu até falei no vídeo de pós-jogo, só que as decisões no último terço, levantar a cabeça, sabe aquelas escolhas de Jordi Alba? Tá ligado aquelas escolhas de Jordi Alba no último terço que levantava a cabeça e falava, olha Messi ali, eu vou tocar para ele, e dava um passe, não era nem um cruzamento? Eu não estou falando que Baldé vai chegar nesse nível, e espero que chegue, espero que supere, mas a gente precisa que um Baldé que tem tanta explosão física, tanta potência para arrancar 50, 60, 70 metros, faça valer superar toda essa marcação. Chega lá embaixo e escolha a opção, escolha a melhor opção, entendeu? Que marque melhor, que sabe a hora de acelerar, a hora de pausar, a hora de fechar, a hora de dar o bote. Então é muito importante a gente contar com essa evolução de Baldé, porque também não temos outra opção. É igual o negócio de Ter Stegen, né? Que eu acho um goleiraço, que eu acho um dos melhores do mundo, mas tem gente que não acha. Então, meu amigo, coloquem na penha para vocês ver o BO que vai ser. Então é a mesma coisa de Baldé. Se você não gosta do futebol de Baldé, quem é que vai botar na lateral? A situação é complicada. O Barcelona não está em épocas que você vai ao mercado e não gostou desse, troca esse e esse. E na verdade, nem em épocas que o time pode ir ao mercado, que é assim que o futebol funciona. O jogador comete um erro, 2 erros ali, chega numa janela, você chega e troca. Então, realmente, assim não é como que o futebol funciona. Pessoal, agora falar da lista de convocados, tá? Lista de convocados que eu não tenho aqui, tá? O cara, como é o nome do cara que fica ali do lado de Flick, na comunicação, eu esqueci. Deu o recado assim, amanhã lista de convocados antes do time viajar. Né? Então não tem lista de convocados. Mas baseado no que a gente sabe, salvo alguma surpresa, tirando os lesionados que a gente já conhece, Ferran Torres vai estar fora da lista. É o único desfalque que a gente tem assim, além do normal, além dos jogadores machucados. Dito isso, qual será o 11 para amanhã? Lembrando que... Cadê o 11, gente? Pronto. Lembrando que esse foi o 11 aqui que a gente jogou contra o Mônaco. Eu, sinceramente, gostaria de ver esse 11 de volta. Porque tem muita gente que eu não sei como, colocou culpa em Eric Garcia no lance do gol. Eric Garcia está começando uma carreira como volante, assim por dizer. E no jogo contra o Mônaco, simplesmente a gente não teve tempo para avaliar um Eric Garcia de volante o jogo inteiro. Não deu, foram 10 minutos e na primeira jogada, basicamente, o cara foi expulso. Então eu gostaria de ver esse 11 novamente, para a gente começar a avaliar, falar, olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar aquilo. Agora também não pode ser 880, né? Se ele não fizer uma partida legal, a pessoa chegar e falar assim, tá vendo? Não presta. Um jogo. É porque no clube da gente, a pessoa mede a cada segundo as coisas. Por exemplo, como se Guardiola tivesse transformado Stones em um zagueiro volante em uma rodada. Não é assim que funciona. Tudo demanda tempo. Stones esse que o pessoal nem acreditava que ia ser um jogador de elite. Tá? Nem acreditava que ia ser um jogador de elite. Então tudo demanda tempo. Eu gostaria de ver esse 11. O 11 com Ter Stegen, com Koundé, Cubarsí, Íñigo, Baldé, Caçador, Eric, Yamal, Pedri, Rafinha e Lewandowski. Eu gostaria de ver esse 11 aí, só que
temos um problema, e o problema é esse que Flick falou na coletiva, que foi o Cubarsí, que fez um trabalho além do trabalho. E aí agora é que eu conto com a colaboração de vocês aqui nos comentários. Pessoal, se sair esse 11 amanhã e o Cubarsí não tiver condições de jogo, e o Caçador não, e o Eric Garcia vem para a zaga, como é que vocês preferem que o time jogue? Vocês preferem que, no caso, venha Caçador e Pedro para meio campo e coloca o Pablo Torre, que entrou no finalzinho? Vocês preferem que Rafinha vá para as costas do atacante e coloque Ansu Fati? E o Ansu Fati já tem condições de começar a partida? Não sei dizer. Não sei dizer. Se alguém tiver alguma informação aí que eu não tenho, por favor, deixe aqui nos comentários. Então, temos essa dúvida aí, tá? Podemos não ter Cubarsí amanhã. Então, o Eric vem para a zaga. Ou, Igor, por que não vai colocar o zagueiro da base? Como é o nome do zagueiro da base, gente? É Sérgio Gomes o nome do zagueiro da base? Esqueci o nome do cara, peraí, pô. Sérgio Domingues, pô. Não é Sérgio Gomes, não. Sérgio Domingues. Gerard Martin é o nosso lateral e o Domingues na zaga. Podemos ter isso daí também, né? Deixa aqui nos comentários. Se o Cubarsí não jogar amanhã, vocês preferem Eric, que vá para a zaga, Pedri venha para o meio campo e coloque Rafinha no ataque e Rafinha nas costas do atacante ou na ponta com Pablo Torre ou Ansu Fati, não sei se Ansu Fati tem condições, ou vocês preferem deixar o Eric de volante e colocar o Sérgio Domingues na zaga e ver como é que o jovem vai se comportar aí? Então assim, não é fácil. Flick segue no discurso de não, desculpa, a gente não usa isso como desculpa, não usa isso como desculpa, isso lá na frente pode virar um problema, tá? Realmente o elenco da gente é bem apertadinho, mas eu conto com a colaboração de vocês, tá? E espero estar aqui amanhã fazendo um pós-jogo da vitória, que é isso que o Barcelona tem que fazer nesse começo de temporada. E pontuando 3 em 3 pontos, pontuando, até a gente recuperando ativos para saber o teto desse time. Porque eu digo sempre para vocês e repito, não sabemos qual será o teto desse time, mas até o momento o torcedor culé está muito satisfeito com o desempenho do time dentro de campo, apesar do tropeço na primeira rodada da Liga dos Campeões, tá? O espaço está aberto para vocês deixarem os comentários aqui, deixem as escalações, estou curioso para ver as escalações de vocês, estou curioso para saber o que é que vocês estão pensando aí dessa gestão, se o Cubarsí não for para o jogo, tá? Eu vou fazer um convite para vocês aqui, botem 2 escalações, tá? Botem 2 escalações. Botem a escalação com Cubarsí na defesa e aí vocês querem que o Eric fique de volante e o Pedro do jeito que estava. E coloque outra sem o Cubarsí. Eu vou dar essa colher de chá hoje aí para os cravadores, tá? Para ver como é que eu quero ver a montagem de vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Até o pós-jogo, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.